Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, nosso Pai, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em nossos corações de forma poderosa, nos abençoando com a sua graça, com a fé que vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua palavra maravilhosa. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. Ontem, na terça-feira, nós vimos aqui as duas perguntas da terça-feira, quando o Senhor prometeu firmar uma estaca no seu lugar específico, né? Ela foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família, a família da estaca, se sentiria honrada por causa daquela estaca firme, né? E logo em seguida, na segunda pergunta, nós vimos que os parentes dessa estaca, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar para a estaca como uma carga para ela. E ali eles viveriam sobre as custas dessa estaca, né? Para a estaca, esses familiares seriam como canecas, como vasos, como jarros, que seriam pendurados nessa estaca, para que ela pudesse levar toda essa carga, né? Conforme a gente explicou ontem, né? Vamos dar continuidade a essa explicação messiânica que o profeta Isaías está nos trazendo. Então, hoje, na sétima pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. Em função da carga pesada sobre a estaca que é Eliaquim, né, um tipo de Cristo, o que acontecerá com ele? O texto diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. Nesta versão, né? Em outras versões, vai dizer que a estaca não suportará, apesar de ter sido fincada, né, muito firme, para que durasse para sempre, né? Mas era tanto peso, era tanta caneca, era tanto jarro, era tanto vaso pendurado nela, tanto peso que ela não aguentou, cedeu e caiu. Vejam só, né? Aqui está claramente evidenciado que Jesus foi fincado, assim como nós somos estabelecidos, né, na rocha, que é Deus, construídos sobre a pedra angular que é Cristo, conforme ele conta a parábola maravilhosa, né, do homem sábio que construiu a sua casa na rocha, o alicerce da sua casa era a rocha, aí podia vir vendaval, podia haver enchente, tempestade que não derrubava, né? É a parábola que Cristo contou. Mas essa estaca que foi fincada, né, na verdade, na rocha que é Deus, assim como nós somos fincados em Cristo, a pedra angular, essa rocha foi colocada ali para sempre. Entretanto, os nossos pecados foi um peso tão grande sobre os ombros de Cristo que ele caiu. Ele caiu não no sentido de que ele pecou, não é nesse sentido, não. Caiu no sentido de morrer. Caiu no sentido de se deitar morto, colocarem ele sobre uma pedra, né, uma espécie de maca feita de pedra, onde foi depositado o seu corpo inerte, o seu corpo morto, naquela gruta, naquele túmulo construído ali para o nobre, né, José de Arimateia, né, que ali cedeu o seu túmulo virgem
para que o corpo de Cristo fosse colocado ali naquele jardim. Então, os nossos pecados, a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados sobre si, os nossos. Imagine o peso. Se apenas os nossos pecados, o meu pecado individual, que eu carrego, ele se torna pesado demais para mim, ao ponto de Jesus dizer: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Se só os meus pecados para mim é uma sobrecarga, imagine Cristo levando sobre si os pecados de toda a humanidade, de toda a sua família humana, que como canecas, vasos e jarros estava pendurado sobre ele. Ele teve que levar esse peso inteiro sobre os seus ombros. Nós o derrubamos. Com os nossos pecados, nós o derrubamos, né? Não que ele tenha cometido pecado, mas nós, a nossa culpa, né? Até porque a Bíblia diz que Cristo se fez maldição, Cristo se fez pecado por nós. Um que não cometeu injustiça, né? Um homem santo que não cometeu pecado nenhum. Então, os nossos pecados ele levou sobre si porque nós precisávamos que alguém sem pecado pudesse expiar os nossos pecados diante de Deus, para que pudéssemos, obviamente, sermos perdoados e justificados, e por ele, por Cristo, habilitados para a salvação de Deus. Que texto, né? Então, essa é a grande mensagem aqui que nós temos nesse texto de Isaías, que é uma mensagem messiânica, usando aqui a pessoa de Eliaquim e a figura dessa estaca para apontar para Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a 8ª pergunta aqui da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento: qual é, ou qual foi, né? Qual foi e qual é a consequência em relação à carga que estava sobre a estaca? Qual foi a consequência natural? O verso 25 diz assim: e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Nessa versão aqui, ela prejudica um pouco o entendimento, mas está dizendo que pelo peso da carga que estava sobre a estaca se desprenderia e cairia. Isso é o que está querendo dizer. Aqui ele está explicando por que a estaca foi arrancada e caiu. Né? Se arrancou ou caiu, né? Porque o fato de cair é arrancar. Como se a estaca pendesse e caísse para o lado. Justamente devido ao peso. E o texto começa dizendo: e a carga que nela estava, olha só, cairá. Também cairá, claro, porque o peso foi muito grande e aí derrubou a estaca. Veja, meus amados, que a grande mensagem aqui, que é uma mensagem embora é triste o relato, né, de algo que está caindo, mas é uma mensagem poderosa de esperança. Porque o fato de nós, com os nossos pecados, com o peso da nossa culpa, lançando sobre Cristo, como diz o apóstolo Pedro, toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, todo esse peso sendo colocado sobre os ombros de Cristo, e ele vai conduzir isso, significa dizer que é o que ele já tinha dito lá em Mateus 11, né? Versículo 28 até o 30, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obviamente ele está pedindo, né? Aí ele vai continuar dizendo, e temer, né? E aprender de mim, que sou manso e humilde e tal. Mas o mais importante aqui é entendermos
que durante, né, um certo tempo nós exploramos a Cristo como vasos que somos, né? Por isso que o texto fala de 3 tipos de vaso aqui. A caneca é um vaso. A própria palavra vaso já é o vaso, né? E jarro, tudo são vasos. E o homem lá em Isaías, ele é comparado a um vaso de barro, que o Senhor é quem molda. Pelo menos os filhos de Deus, ele é quem molda como um vaso de barro para se tornar um vaso de honra, um vaso valioso, onde dentro dele vai se colocar coisas preciosas. Para o homem seria prata e ouro, para Deus seria o seu óleo, o óleo do seu espírito, o azeite, né? O vaso precioso para Deus é aquele vaso cheio de azeite que Samuel pegou para colocar na cabeça de Saul, depois na cabeça de Davi. Ou que foi colocado, usado para colocar na cabeça de Arão, o sumo sacerdote. Então, estes vasos que somos nós, refere-se a seres humanos, sobre Jesus, né, que está tipificado, é a figura de Eliaquim tipificado numa estaca, assim como Eliaquim levou o peso de toda a sua família, porque ele servia como um pai serve, e aqui tem uma figura muito forte, né, porque a Bíblia diz que Eliaquim seria como um pai, ou seja, um pai no sentido de provedor, não no sentido de título de pai, mas um pai no sentido de provedor, que atenderia às necessidades deles. Assim, Cristo também, aqui na terra, representando Deus o Pai, foi o nosso provedor. Ele nos proveu com o Santo Espírito de Deus, ele nos proveu com sabedoria, com conhecimento da palavra de Deus, interpretada a nível espiritual, e aí nós nos penduramos nele. E aí levamos esse peso todo, nós quem provocamos a sua queda. A estaca estaria lá, ainda em pé, se não houvesse tanto peso sobre ela. Mas nós, por nossa culpa, os vasos, né, todo tipo de vaso, veja que ele cita ali 3 tipos de vaso, né? A caneca, o vaso e o jarro. 3 tipos. Ou seja, está muito bem caracterizado que todas as pessoas do mundo, foram todas, não era só um tipo, aqui foi só pelo judeu, foi só pelo israelita, foi só... Não, só pelos cristãos, não. Todo tipo de vaso foi colocado sobre aquela estaca e ela cedeu. Culpa dos vasos, da carga, como diz o próprio texto aqui. E isso aconteceu exatamente para que, ao derrubar essa estaca, né, ao Cristo morrer, a nossa culpa ter sido expiada, claramente, né, e tirar sobre ele, depois de ressuscitar, a culpa que foi expiada, claramente, né? Cristo, depois de ressuscitado, ele não continua com os nossos pecados sobre ele, sendo uma maldição. Não, ele se fez até o Calvário. Depois que morreu, acabou. Foi levado para a sepultura aquela maldição, aquela culpa, aquela morte. O Cristo ressuscitado, ele já não tem mais isso, né? Já não deixa bem claro isso. É por isso que ele usa o termo estaca. Uma estaca é uma vara seca que foi cortada de uma árvore. Uma estaca, quando não presta mais, ela só presta para o fogo, ela vai virar cinzas. Assim como o corpo de Cristo, aquele corpo que morreu na cruz do Calvário e foi depositado lá naquela sepultura, não é ele que volta ressurreto. É aquele corpo transformado, é como se fosse um outro corpo, um corpo incorruptível, um corpo que o Pai tirou ali, o ressuscitou para nunca mais ele morrer. Por isso que a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. E é por isso que tem aí uma certa perfeição quando ele utiliza o termo estaca. Que coisa maravilhosa, né? Estaca. Que o Senhor possa nos iluminar a nossa mente e com isso nós entendermos o tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós, levando as nossas cargas que nós não poderíamos levar sozinhos.